Bom, pessoal, como vocês puderam ver na atividade que a gente tem lá no CLES desse segundo bimestre, o nosso tema agora é o tênis, né? O esporte tênis, o esporte individual tênis. Se acontecer algum problema com o slide travar ou não estiver aparecendo para vocês, eu não estou mais tendo acesso ao chat porque minha tela está inteira no slide. Liga o microfone e fala que eu paro e volto, tá bom? Então nós vamos falar sobre o tênis, esse esporte que por alguns é conhecido, alguns só ouviram falar, mas que é um esporte muito interessante, tanto a sua história, suas regras, né? É muito curioso. É bem diferente dos esportes que a gente está acostumado, das regras que a gente está acostumado. Então vamos lá. A historicidade do tênis. É muito difícil precisar a história de alguns esportes, né? Então a gente tem alguns elementos históricos que comprovam isso, mas não há uma veracidade tão comprovável assim. Então, o que nós temos de informação comprovável? Que durante o século V, então olha o tanto de tempo que tem, os primeiros praticantes de uma modalidade parecida com o tênis surgiu no Egito e em alguns países da Europa, mas principalmente no Egito. Os adeptos dessa modalidade usavam uma bola e as mãos. Então, no surgimento, não existia a presença de um equipamento parecido com a raquete. As mãos eram usadas para jogar esse princípio de tênis lá no Egito, no século V. Bem mais tarde, aí já no século XII, o esporte ficou com os seus incrementos, né? O esporte ficou mais parecido, mas ainda também não utilizava a raquete. A raquete surgiu bem depois na história do tênis, né? Então, o que fazia o tênis lá do século XII ser parecido com o tênis que a gente tem hoje? A utilização da palma da mão como se fosse a raquete, tá? E nesse século XII, esse esporte tinha o nome de jeu de paume, que significa jogo da palma. Por quê? Porque a raquete era a palma da mão, no caso, né? E ele era um esporte, mas era mais uma brincadeira, né? Uma brincadeira que servia de treinamento, principalmente para os monges e também para alguns reis, né? E essas disputas, como era com a palma da mão e as bolas eram bem artesanais, elas aconteciam em lugares fechados, né? Vocês devem imaginar o porquê ambiente fechado. Porque a bola era artesanal, não podia se perder porque não havia tantas bolas para reposição, então eles faziam em lugar fechado, porque como era a palma da mão, o alcance também não era tão grande, então não tinha por que ser tão distante um do outro, né? Um atleta do outro atleta ou uma pessoa da outra pessoa. Por isso que era sempre em ambiente fechado, até para não perder o equipamento que era muito raro naquela época. Nessa fase, como acontecia? O jogo, a brincadeira, era arremessar uma bola contra a parede. Então não tinha rede, muitas das vezes não tinha oponente, então a bola era arremessada contra a parede. E aí eles foram, né, assim como a gente faz com as brincadeiras hoje em dia, a gente vai adaptando elas às nossas realidades. E o que aconteceu de modificação com essa brincadeira? Ela passou a ser realizada num espaço de retângulo, começou a aumentar o tamanho desse retângulo, algumas marcações foram feitas no chão, e eles perceberam que era necessário um objeto para rebater a bola, porque a palma da mão dói, né? Dependendo do material que vai ser utilizado na bola. E aí a brincadeira foi evoluindo até se tornar o esporte que a gente conhece hoje. Os nobres da época, eles começaram a aprovar essas novidades e algumas quadras foram sendo construídas na França, na Inglaterra, inclusive tendo relatos de 10, 12, 14, 21 campos dentro do Império do Rei Henrique VII. Então ele tinha várias quadras de tênis, que não tinha esse nome ainda na época, né? Foi dado na França o nome, e eles tinham vários campos para poder fazer esse jogo, fazer essas disputas aí
de umas adaptação do tênis que a gente tem hoje. Então, a palavra tênis, como a gente conhece hoje, que começou lá com o jogo da palma e evoluiu, chegou na França e recebeu o nome de tênis. Para nós, já na tradução, que vem do francês tênis, que significa jogar ou pegar. E hoje, com a evolução, com a esportivização, com as regras que o tênis tem, o fundamento do esporte hoje é lançar e rebater uma bola utilizando a raquete. Como que funciona a pontuação? A gente vai entender ela mais pra frente, mas o ponto é ganho quando a bola atinge o lado do oponente, passando por cima da rede, e o adversário não consegue golpeá-la de volta. Então o ponto é basicamente isso. Passar, jogar a bola pro lado do adversário, desde que ela passe por cima da rede, e o outro atleta não consiga mandá-la de volta. Como que são as competições do tênis? Existem competições simples, de um jogador contra outro jogador, e também há a disputa em duplas. No caso da disputa em duplas, tem a dupla, que pode ser mista. Tá? Tem a dupla masculina, que só compete contra outra dupla masculina. Tem a dupla feminina, que só compete contra outra dupla feminina. E no tênis há a possibilidade de dupla mista. No caso, um menino e uma menina, um homem e uma mulher, que também só pode competir contra outra dupla mista. Tá? Então, iguais só podem competir com iguais. Homens, duplas com duplas de homens, duplas de mulheres contra duplas de mulheres, e duplas mistas somente com duplas mistas. A quadra de tênis, pessoal, ela tem várias características diferenciadas. Ela é um retângulo, ela tem os metros, a metragem que está aqui no material, que eu não vou me atentar, mas o formato dela é diferenciado, como vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei. Ela é um retângulo dividido no meio, cada retângulo é dividido em mais um retângulo que também é dividido no meio, e a parte da frente é dividida em duas partes. Né? Então, ela é bem confusa e tem sempre, nas laterais, tem duas laterais de cada lado que ficam livres. Então, não é uma quadra que a gente esteja acostumado a ver nos esportes que a gente conhece. Né? A quadra ela tem as dimensões de 23 metros e 77 centímetros de comprimento por 8,23. Tá? Mas é isso no individual, no simples que a gente fala. E no dupla, ela tem algumas modificações de tamanho. Tá? Ela é dividida ao meio por uma rede, que tem as características dela. Os postes estão a 1,07 m e no meio da quadra a rede deve estar a 91 centímetros. A altura da rede no centro, ela tem uma diferença de altura para os cantos, tá bom? A bola de tênis, ela tem uma superfície externa uniforme e ela só pode apresentar as cores brancas ou amarelas. Por quê? Porque a cor da bola ela tem que contrastar com as cores dos pisos do tênis. Então, para que não haja confusão da cor do solo com a cor da bola, e a gente não tem só um solo no tênis, como a gente vai descobrir depois, nenhuma quadra de tênis vai ter a cor branca e nenhuma quadra de tênis vai ter a cor amarela. Ponto. Por quê? Porque toda outra cor vai contrastar com a cor da bola. Tá? E a bola não deve ter costura, ela deve ser uma superfície realmente uniforme. Tá? As bolas de tênis elas não têm costura. A raquete. A raquete ela tem as medidas oficiais que tem aqui, mas não nos interessa tanto. Mas a gente tem que entender que ela é formada por 3 áreas, por 3 blocos, por 3 contextos. Tem o cabo, que também pode ser chamado de empunhadura, que é onde o atleta pega. Tem a garganta. O que é a garganta? É a união do cabo com a parte dos fios, né? Com a parte das cordas. E tem a cabeça, ou também o aro, que é realmente a parte oval, que contém a extremidade, que contém as cordas bem esticadas. Tá? Todas as raquetes passam por inspeção. Desculpa, pessoal. Todas as raquetes passam por inspeção antes das competições, para saber se elas estão no tamanho adequado.
Se as cordas estão dentro do tamanho também adequado, se a raquete é adequada. E todo atleta sempre tem que ter pelo menos uma raquete reserva, caso a dele quebre ou apresente algum problema, como o rompimento de alguma corda. Geralmente os atletas têm bem mais que uma raquete de reserva, tá? Bom, falamos sobre a quadra, bem basicamente, falamos sobre a bola, falamos sobre a raquete, que são os principais equipamentos para que aconteça um jogo de tênis. Agora a gente vai entender quais são os tipos de piso, os tipos de quadra, né? Geralmente a gente acha que é igual vôlei de quadra ou vôlei de campo. Não, o tênis ele tem 3 tipos de formas de jogar. Ele tem 3 tipos de solo onde o tênis pode acontecer. E quais tipos de solo são esses? A quadra de piso duro, chamada de endurance, ou conhecida também como quadra rápida, a quadra de saibro e a quadra de grama. Elas têm características de solo diferentes, característica de jogo diferente, porque cada solo propicia um jogo diferente, atletas que se adequam mais a algum tipo de solo e as principais competições que tem cada qual o seu tipo de solo próprio, tá? Então, quadra de piso duro, também conhecida como quadra rápida ou quadra de endurance. Ela tem o piso liso, também conhecido como piso sintético, né? Então são as quadras de material parecido com as quadras de futsal profissional, digamos assim, que é aquela quadra lisa de piso sintético. Tá? Então, por ela ser lisa, o kick da bola é mais regular e é previsível, porque como o chão é liso, dá para prever onde a bola vai, onde a bola vai quicar. Depois que ela quica no chão, para onde ela vai? Porque ela é lisa, ela é regular. E a velocidade da bola, ela depende da espessura da camada de borracha que está no solo, tá? Lembrando que para as competições, essa camada de borracha, ela tem um padrão, um valor padrão. Então, quanto mais áspera é a superfície, maior é o amortecimento da bola e menor é a sua velocidade. E a velocidade dos jogos de quadra rápida, ela é média ou rápida, muito rápida. De que é feita a quadra de piso duro? Ela é construída em várias camadas de diferentes materiais. Piso asfáltico, concreto, borracha e acrílico. Então só aí nós temos 4 camadas. Tem lugares que coloca bem mais. Coloca 2 camadas de concreto, uma de piso asfáltico, 2 de borracha e a de acrílico por cima. Acrílico geralmente é a que dá a cor, tá? E o que causa diferença entre uma quadra e outra. Então se você for numa quadra que tem 2 camadas de borracha, geralmente ela vai ser mais vai ter mais amortecimento do que quem tem uma parte de borracha só, tá? E com isso a gente já pensa que os atletas do tênis têm que se adaptar, né? Porque cada quadra é diferente, então eles têm que se adaptar às características da quadra. Toda quadra, seja ela de qualquer material, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente vai citar aqui alguns. Os pontos positivos da quadra rápida depois dela pronta, ela quase não precisa de manutenção, se os materiais usados forem de boa qualidade. Então a manutenção dela é quase nula. É mais limpar e manter o acrílico perfeito. E também é o piso mais prático para lugar coberto. Esses são os pontos positivos. Os pontos negativos da quadra rápida para o atleta, ela tem muito impacto nas articulações, porque o piso é duro. Né? Então as articulações, os joelhos, os tornozelos do atleta sofrem muito com impacto. E quando essa quadra não é em lugar coberto, o piso fica muito quente quando exposto ao sol. Porque todos esses materiais, eles não refletem, né, a luz do sol. Eles acumulam a energia do sol e a temperatura. Então fica muito quente. No cenário do tênis, é a quadra mais comum nos Estados Unidos. E as competições de tênis, elas são chamadas de Grand Slams. E dois deles são, os principais deles são realizados em quadra de piso duro, que é o aberto da Austrália e o aberto dos Estados Unidos. São apenas 2, tá? 2 exemplos, tem vários. E essa quadra favorece qual tenista? Aquele com um jogo mais rápido, mais versátil e completo.
Então, atletas com essas características são favorecidos pela quadra de piso duro. Então, aí nós temos um compilado, né, uma imagem da quadra de piso duro. Geralmente ela tem a cor azul, verde, laranja, tá? Material concreto e borracha, mas também pode ter malha asfáltica, aqueles que a gente falou antes. Favorece troca de bola rápida e saque forte. E os torneios que mais utilizam, aliás, os torneios que utilizam essa quadra é o Aberto da Austrália, o US Open, o US de Toronto, de Los Angeles, de Cincinnati e de Indianápolis. Todos esses torneios utilizam a quadra de piso duro, tá bom? Pessoal, eu vou parar a transmissão para ver se vocês têm alguma dúvida até agora. E aí depois eu continuo. Geralmente eu peço para o pessoal se comunicar comigo no chat. Se não tem dúvida, manda ok. Ou se tem, digita pergunta. Para não ficar tão longo assim e vocês perderem as dúvidas no meio. Beleza, então eu vou continuar, tá? Se ninguém tem dúvida, estou continuando. Agora a gente vai conhecer um outro tipo de piso, um outro tipo de solo que pode ser utilizado nas disputas de tênis. Vamos lá, agora a gente vai entender as características da quadra de saibro. É na quadra de saibro que o tenista se desloca de um modo mais particular, porque a quadra de saibro ela tem várias camadas também, mas a camada de cima dela geralmente é um pó. Então, quando você vê que um tenista está se movimentando e tem levantamento de pó, você pode saber que aquela quadra é de saibro, né? E esse pó ele serve para que o jogador ele não deslize, ele não escorregue quando ele tem que se deslocar para golpear a bola. Então, esse tipo de quadra, o atrito da bola com o solo, ele é bem grande. E o kick da bola, ele é mais alto, mas ele é bem menos veloz. Né? Então, ele também possibilita esse efeito, que para nós não interessa agora nesse momento. E na quadra de saibro, o jogo é mais lento. E as trocas de bola são mais frequentes. Qual que é a composição de uma quadra de saibro? Ela é feita de terra mesmo, batida, e ela é coberta com uma camada de pó de telha. Então, muito geralmente, ela é laranja, tá? Por conta desse pó de telha. Já a gente vai ver na imagem, ó, que geralmente ela tem essa aparência mesmo, essa corzinha de pó de telha. Pensem em telha de casa, ela pega essa cor. Então, vamos entender os pontos positivos e negativos da quadra de saibro. A quadra de saibro, ela é a quadra menos cara, a mais barata para construção. Porque pó de telha, vamos pensar. Pó de telha, a gente vai em algum lugar que faz telha, pega a telha, tritura e joga em cima. Pronto, a quadra está pronta. Certo? Então, ela é menos custosa. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que a manutenção tem que ser constante. Por quê? A gente tem sempre que molhar o pó, quando ele é levantado, ele pode se deslocar pelo ar, e aí a gente tem que sempre estar repondo esse pó de telha. Né? Então a gente tem que molhar para ele ficar pesado, mas aí seca, aí tem que passar o vassourão para espalhar, para não ficar aqueles montes de pó de telha. Então a manutenção tem que ser basicamente todo dia. Né? Porque bate um vento, tem que ir lá, coloca o pó de telha, espalha o pó de telha uniformemente por todo. Então a manutenção ela é diária, frequente. No cenário de tênis, ela é mais tradicional aqui na América do Sul e também na Europa. E o calendário de torneios é o mais extenso que tem. E Roland Garros, quem já ouviu falar da competição de Roland Garros, onde o nosso brasileiro Gustavo Kirten venceu 3 vezes, é uma quadra de saibro, o exemplo de uma competição que utiliza a quadra de saibro. Bom? E ela favorece que tenista? Aquele tenista que é bom jogador de fundo de quadra, aquele jogador que joga mais no fundo da quadra. Tá? E aí nós temos pó de tijolo ou pó de telha, que pode ser o material utilizado na quadra de saibro. O jogo é mais lento e também mais no fundo da quadra. E favorece também o deslocamento lateral do tenista. Os torneios utilizados, como a gente disse, Roland Garros,
o Aberto da França, o Master de Monte Carlo, de Roma e de Hamburgo. Tá bom? Vou direto aqui na quadra de grama, quando terminar eu paro para ver se tem dúvida. A quadra de grama, que é a nossa terceira possibilidade, ela é uma quadra de grama assim como um jogo de futebol de campo. Claro que mantendo o formato da quadra de tênis. Na quadra de grama, o jogo é rápido e tem menos troca de bola, porque o piso é de grama. A grama amortece a bola, né? Então o kick da bola é muito mais baixo. Seria legal a gente pegar uma bola dessa e fazer um experimento na quadra de saibro de grama. Na quadra de sintético, você joga a bola quica e vai lá no alto. Na quadra de saibro, ela quica, mas ela quica menos. E na quadra de grama, ela quase não quica. Por quê? Porque a grama amortece essa velocidade da bola. E a quadra de grama, ela não tem como ser regular. Por quê? Não tem como eu pedir para a grama crescer regularzinha, igualzinha no campo todo. Então ela é irregular. E com isso, pode ter um buraco ou uma elevação que pode mudar a trajetória da bola. E isso dificulta. Né? A composição é terra com grama. Tá? Terra e grama, igual o campo de futebol. Terra e grama. Um ponto positivo da quadra de grama é o baixo impacto das articulações. A terra amortece a bola e também amortece a pisada do atleta. Não exige tanto das articulações dele. E os pontos negativos é que, apesar de ser um piso tradicional, ela tem sido muito rara. Por quê? Porque ela é muito custosa para construir, para manter. E também a manutenção ela é muito frequente, né? Tem que aparar a grama, tem que plantar, tem que replantar. No cenário do tênis, o principal torneio que ainda utiliza a grama é o de Wimbledon, que é na Inglaterra. Tá? Ela é favorável para que tipo de tenista? Bom sacador, um bom voleador e jogador mais agressivo. Agressivo não é de brigar, é agressivo que tenha os golpes que a gente chama feitos com mais força, com mais potência. Então, a quadra de grama geralmente não, né? Sempre ela tem essa cor esverdeada. Favorece o jogo rápido e intenso, saques e voleios. O Wimbledon, ATP 500 de Londres e ATP 500 de Rio. Tá? Que são as principais competições que utilizam esse tipo de quadra. Vocês podem perceber que aqui só 3, né? Nos outros tem bem mais. Por quê? Porque é a quadra é mais custosa para se manter. Bom, como eu disse, eu vou voltar para ver se vocês têm dúvida até agora. Tem alguma dúvida, pessoal, sobre os 3 tipos, as características de cada tipo de quadra? Lembrando que eu tenho que o meu termômetro é o chat. Tudo bem? Então, pessoal, só vi um não que eu não entendi. Carol, ficou claro ou não ficou claro? Posso prosseguir ou não posso prosseguir? Para quem não tem dúvida, pessoal, é o ok o nosso combinado, né? Ah, ok. Beleza, então eu vou seguir nessa, tá? Então, ficou bem longuinha, porque eu quis trazer cada detalhezinho para vocês entenderem. Então ficou bem longa e a prova também vai ficar bem longa, tá? Mas não vai estar difícil. Vai estar longa, mas não vai estar difícil. Essa aula vai ajudar muito, eu acredito. Bom, o início da partida de tênis, como é que funciona? E a gente já tá falando aí sobre as principais regras. Antes de cada jogo, tem aquele comum, né, nos esportes, aquele comum sorteio, né? E quem ganha o sorteio sempre tem direito a escolher. Então não é ali imposto nada. Ganhou o sorteio, o árbitro vai perguntar se ele quer começar sacando ou se ele quer começar recebendo e em qual lado da quadra ele vai começar a jogar. Então ele tem 2 opções. Ele faz 2 opções. Se ele começa sacando ou recebendo, e ele também escolhe o lado da quadra. Diferente do futebol, né? Que geralmente ou é bola ou é campo. Quem escolhe a bola não escolhe o campo. No tênis, quem ganhou o sorteio escolhe as 2 coisas. E
quem perdeu fica com o que sobrou, tá bom? Os pontos. Tem duas formas de se pontuar no tênis. O winner e o erro. O que é o winner? Lembra lá no começo que eu falei como é que se pontuava? Então esse é o winner. Bater na bola de forma que ela quique dentro da área do adversário. E também ela tem que dar um segundo kick para ser um winner. Então, vamos colocar assim, ela tem que bater uma vez e quicar a segunda vez e o atleta não pode conseguir rebater ela de volta. Certo? Então, aí é um winner, é um ponto. E também tem o erro. O erro também dá pontos. O que é o erro? O adversário bateu na bola, conseguiu bater na bola, mas ela não passou da rede. Ou também, ela dá o primeiro kick na bola, na parte considerada fora da quadra. Porque tem a área de dentro e a área de fora. Lembra daquelas laterais da quadra de tênis? Então, aquelas laterais são consideradas fora. Né? Então, se ele jogar a bola para aquela área, ele errou. E o erro dá ponto para o outro. Tá? A contagem e o placar. Quem já conseguiu observar o tênis, ele tem uma contagem diferente. Não é 1, 2, 3, igual no futebol, no vôlei e em outros esportes. A pontuação do tênis ela tem uma contagem diferente. É de 15 em 15 e é representado pela posição do relógio. Mas, professor, se é de 15 em 15, não tinha que ser 15, 30, 45, 60? Mas o 45 foi simplificado para o 40 para ficar tudo com final, só o primeiro ponto ter final 5. Todos os outros ter final 0. Então, a pontuação do tênis é 15, 30, 40 e 60. Tá? Quando o árbitro chama o placar, a primeira pontuação sempre é do cara que começou sacando. Tá? Então, quem começou sacando fica na parte da frente do placar. Aqui tem um exemplo. Se o placar está 30-15, significa que o tenista que está sacando fez 2 pontos. 2 pontos significam 30. E o que está recebendo o saque fez um ponto só, que é 15. Se for o contrário, se tiver 15-30, o jogador que está sacando fez um ponto só e quem está recebendo fez 2. Tá? Então, a pontuação da frente é sempre do atleta que está sacando. Então, vocês vão perceber que o placar sempre vai rodando. Mudou o saque, roda o placar. Mudou o saque, roda o placar de novo. Tá? Quando o jogador vence 4 pontos, chega a 60, ele vence um game. Tá? Então, 15, 30, 40, 60, ganhei um game. Se empatar 40-40, aí vem uma coisa que a gente já conhece. Empatou 40-40, tem que abrir 2 pontos. Igual no vôlei, que não termina 25-24, abrir 2 pontos, no tênis também, tá? Nessa situação, se o jogador vence um ponto, ele faz um ponto, não tem que ter 2 de diferença, ele venceu 1. Então, ele tá com a vantagem. Se o outro tenista vencer o ponto seguinte, não aumenta, fica 40-40 de novo. Até que um consiga fazer 60-40. Tá bom? Então, não vai além de 60. Fez 40, tá 40-40. Fez um, tá com a vantagem, continua 40. Fez o outro, fez 60, então termina 60-40. Fez 40-40, fez um ponto lá e um ponto cá, 40-40, continua até alguém abrir 2 pontos de diferença. Tá bom? 7. Então, o game, ele vai até 4 pontos, digamos assim, né? 15, 30, 40, 60, ganha um game. Quem ganhar 6 games primeiro, vence o 7. Mesma coisa. Se ficar empatado 5-5, porque é 6, né? Ficar 5-5, 5 games a 5 games, também tem que ter 2 de diferença. E tem que ganhar 2 consecutivos para que termine 7-5. Tá? Então, a mesma coisa. Tá 5-5? O atleta A fez 6-5. O atleta B fez 6-6. 5-5. O atleta A fez 6-5. O atleta A fez outro ponto, fez 7-5. Termina o 7. Tá? Se o jogador empatar em 6-6, aí tem o tie break. Aí não precisa. Chegou 6-6,
não precisa ter 2 pontos de diferença. Quem fizer 7 termina, fica 7-6. Tá certo? Saque. Estão vendo esse quadrado, esse retângulo que é dividido pela linha, mas esse retângulo menor é o retângulo de saque que a gente chama. E todo ponto começa com a bola sendo colocada em jogo através do saque. Igual no vôlei, todo ponto começa com o saque. No tênis também. O saque é válido quando eu que estou sacando da minha linha de fundo consigo sacar dentro da área de saque do meu adversário. Qual que é a área de saque? Essa área próxima à rede. A área de frente à rede. E sempre na diagonal. Então, se eu saquei do lado direito, a bola tem que ir obrigatoriamente na área de saque do lado esquerdo do meu adversário. Tá? Beleza. O que tem que ficar para nós do tênis? Se o jogador erra o seu primeiro saque, ele comete o que a gente chama de falta. Só que ele tem o direito de um segundo saque. Então, no tênis, ele pode sacar 2 vezes. Ele tem o direito de sacar 2 vezes. Ele pode errar a primeira e mesmo assim ele não perde o ponto. Tá? Ele tem o direito de sacar a segunda vez. Só que se ele erra também a segunda vez, aí acabou e o ponto vai para o adversário. Tá? Então são algumas características do tênis que diferem ela de outros esportes. O jogador que está sacando, ele tem direito a 2 saques. Aqui, na verdade, foi um erro de coisa porque ele está repetindo, né? Se um saque, a bola toca na fita, igual acontece no vôlei, que eu saquei e a bola tocou na fita, mas caiu dentro da área do saque certa, ocorre um let. O que é um let? É uma falta também. O jogador tem que repetir o saque, só que não conta aquele saque. Tá? Então, se ele errar de novo, ele tem mais 2 chances, porque ele não sofre nenhum tipo de penalização com isso. Durante o saque, o jogador não pode pisar dentro da quadra antes de encostar a raquete na bola. Então, o saque tem que ser feito da linha de trás. Antes de encostar a raquete na bola, ele não pode pisar. Por isso que tem alguns tenistas que sacam pulando, igual no vôlei. Depois que a bola tocar na raquete, aí ele pode pisar dentro. Então, por isso eles fazem isso em suspensão, que a gente fala que é no ar. Aqui tem algumas técnicas que eu coloquei só por questão de curiosidade, tá bom? Aí acontece uma falta, né, que chama de fault, desculpa, e o saque será contado como um fault. Se acontecer de novo, ele tem direito ao segundo. Se acontecer de novo, o ponto vai para o adversário. O jogador deve respeitar a linha divisória. Lembra que é dividido em retângulos, como tá aqui, ó. Então tem uma linha divisória no meio, né? A gente chama de lado dos iguais. Eu acho que tem outra imagem, depois eu mostro o lado dos iguais de vocês. Mas isso tudo desse slide eu coloquei por questão de informação. Tá bom? Então vocês depois, com mais calma, leem e se tiverem dúvidas me perguntem. Mas isso aqui já é a parte técnica do tênis, que eu coloquei como curiosidade, mas que não cai na hora da prova. Tá bom? E outra curiosidade interessante para nós é que os jogadores não é igual o vôlei, que foi o ponto pro outro time e o outro time saca. Não. Durante um game inteiro, um atleta só saca. Aí só no outro game que o outro atleta vai começar a sacar. Entendeu? É um game de cada vez. Então, o atleta A saca o game 1 inteiro. O atleta B saca o game 2 inteiro. E aí vão contando os pontos e os sets, tá? No tênis, nós não usamos o termo movimento. O termo utilizado é golpe. E aqui tem os nomes dos golpes e as explicações dele. Tem o forehand, que ele é geralmente dado com o braço direito, né? Para destros, que é a mão dominante. É uma batida de fundo de quadra com o lado que o tenista tem o lado dominante. Então, o destro dá o forehand com a mão direita. O canhoto dá o forehand com a mão esquerda. O backhand é dado com a mão contrária. Então, se eu sou destra e eu raqueteio a bola com a mão esquerda, eu estou dando um backhand, que é com a mão contrária. O saque, a gente já viu que ele é do fundo da quadra. Geralmente, como que os atletas sacam? Joga a bola para cima e golpeia de cima para baixo, né?
O slice é como se fosse uma cortada, também parecida com o saque, mas aí feita dentro da quadra. O saque não pode ser feito de dentro da quadra. O slice é uma cortada na bola com a raquete. O voleio é quando o atleta consegue rebater a bola sem ter deixado ela quicar. Isso vale. Eu não preciso deixar a bola pingar no chão. Eu posso rebater ela direto. Isso aí a gente geralmente chama o voleio e geralmente é feito perto da rede. O envôlei é uma variação do voleio, mas em vez de só bloquear a bola, o atleta faz o movimento inteiro. Então ele só não coloca a raquete e deixa a bola bater. Não, ele faz o movimento inteiro de cortada. E o smash é a bola vem lá do adversário muito alta, mas sem força. Aí o atleta faz o quê? Ele bate na bola em cima da cabeça, imitando uma cortada. Tá? Igualzinho no saque. O que tem que ficar para nós aqui? A principal característica de cada golpe e principalmente os nomes. Tá? A arbitragem do tênis. Ela tem o árbitro principal e vários outros juízes. O árbitro principal, também conhecido como árbitro de cadeira, é ele que comanda o jogo. E entre as responsabilidades dele é apresentar o atleta, cantar os pontos, marcar os tempos de descanso e punir as infrações. Então o árbitro que está ali na frente é ele que tem geralmente mais comunicação com os atletas. Os juízes de linha, eles ajudam o árbitro da cadeira. A eles tem a competência de quê? Indicar a falta cometida pelo jogador, verificar se a bola tocou a área correta. Né? Eles vão ficar de olho geralmente no que acontece dentro das linhas. E também marcar as bolas fora. Porque eles estão na lateral, eles conseguem ver. O juiz de rede, que é diferente do juiz da cadeira, ele é responsável por indicar qualquer contato da bola com a rede. Então ele fica bem colado na rede para ver se a bola tocou na rede, se o atleta tocou na rede e se algum equipamento do atleta tocou com a rede. Os boleiros são os gandulas, que são aqueles que recuperam as bolas e repõem elas para os atletas. Aqui nós temos a formação. Juiz de fundo, os juízes de linha, que tem um em cada linha, ó. O juiz de serviço, que é o juiz das linhas de fundo, o juiz de cadeira, que fica lá na frente, e o juiz de rede, eles ficam bem próximos. Então, olha a quantidade de juízes numa partida de tênis. Cada um fica responsável por uma linha ou por um espaço, então são vários. Né? Se pensar que a competição é individual ou dupla, tem muito mais juiz do que atleta. Bom, pessoal, aqui são as fontes que eu usei para montar essa aula para vocês. Eu sei que ficou bem longo, mas eu queria trazer algo bem completo para vocês entenderem como o tênis é um esporte bem completo e bem complexo, né, de entender, mas aqui eu trouxe para vocês as principais características. Estou parando a minha apresentação e quero saber se ficou alguma dúvida sobre tudo agora, né, que agora terminou. Eu preciso saber se restou alguma dúvida e que vocês mandem as dúvidas no chat, ou se tiver uma dúvida e quiser falar ao vivo, pode ser também. Quem não tiver dúvida, é bom que mandem um ok, mas ainda não saiam, tá? Que eu quero falar com vocês outra coisa. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação agora, mas não saiam da sala ainda, tá?